A senhora falou de todo esse projeto também, a senhora falou realmente desse jeito próprio, né? Porque às vezes a gente romantiza essa questão da pobreza. Vamos ajudar, não. Ali tem costumes, né? Vícios, que as pessoas aprendem na rua o modo de sobreviver. Sim. Porque também, senão, diante de tanta violência, você não consegue viver, dormir e acordar no meio da rua. A senhora vem de uma região que realmente é muito assim, precária nesse sentido, onde tem muitas pessoas, moradores de rua. Sim. Mas dentro deste projeto, diante de tantos desafios, o quanto é importante a vida de oração para sustentar a senhora nesta missão? É isso. Depois a Manuel vai falar e vocês vão entender um pouquinho mais. Porque quando eu falei que eu estava sentindo uma angústia porque a monja estava querendo que a vida de oração fosse mais intensa, mais assim, intensa no sentido de tomar a maior parte do meu tempo, um tempo maior, como nos mosteiros acontece. Sim. E aí Deus, no começo eu fiquei confusa porque eu achava que Deus nunca ia permitir isso, mas eu senti esse desejo, até que Deus foi clareando e mostrando que sim, era possível, era desejo de Deus que a monja tomasse força. E aí, a casa que eu estou agora é o Mosteiro do Calvário. A Arquidiocese de Salvador, de maneira belíssima, coloca a asa dela, né, protetora sobre o mosteiro, a cumplicidade com o bispo, com os bispos auxiliares. E tem um ano o Mosteiro do Calvário, que é nessa casa, onde já foi casa de minha avó, onde já foi curso de inglês, onde já acolhi 100 e poucas pessoas. Isso tudo foi o alicerce que fizeram o radier, o alicerce que fizeram surgir o Mosteiro do Calvário, nesse alicerce. E agora quem está à frente desse trabalho, né, digamos, social, esse trabalho é Manuel, ele vai explicar depois. E eu sou agora a monja, fico lá, a monja lá, e minha saída é somente para retiros, palestra, fora disso eu estou lá na casa. Estou lá para acolher as pessoas que queiram rezar os 7 momentos de oração com a gente, da liturgia, né? Os 7 momentos, adoração, terço, a via sacra. Todas as sextas-feiras nós fazemos via sacra pelas ruas. Vamos lá de casa do mosteiro até a Casa Monte Tabor, né? Da rede missionária. E então, porque é algo muito próprio, a espiritualidade do mosteiro é a espiritualidade da cruz, da paixão. E nós vivemos isso através de 2 carismas, o franciscano e o passionista. Que a gente vai tocar, eu vou tocar nesse assunto. Pode já vi tocar. o símbolo do passionista. Irmã, como a senhora foi falando, falou até que o nome do seu esposo, Paulo. Lembrei muito da história de Santa Rita. Que era Paulo também. Já me lembrei de tantas histórias aqui. Santa Teresa, que era professora. Tantos. E tenho certeza que a história de Santa Rita também entra com muita força na vida da senhora. Sim. Também, como a senhora é conhecida hoje, uma nova Santa Dulce dos Pobres, naquela região do Bonfim. E, além disso, passionista, uma das minhas santas de devoção, Santa Gema Galgani. Ô, irmã, por favor, toque nesse aspecto da sua espiritualidade, do carisma dessa casa, desse mosteiro do Monte Calvário, é isso? Mosteiro do Calvário. Mosteiro do Calvário. Sim. Conta um pouquinho sobre esse carisma, que eu acho tão lindo, belo. Gente, olhem bem. O carisma, a espiritualidade, a gente não escolhe. Você tem a sua, você não tem força para mudar. É isso. Se você quiser mudar, você não consegue, porque é algo impresso no nascimento. Deus, ele como um selo, né, na carne, na alma. E eu sempre, desde pequena, eu era apaixonada pela paixão de Cristo. Eu sempre contei a todo mundo com esse. No meu casamento, a homilia do padre foi sobre, um pedaço da homilia foi sobre a paixão. Isso não existe, não é? Porque era 20 no casamento era 20 de dezembro, perto de Natal. Ou seja, é algo que é muito mais forte do que a gente, vem de Deus, vem de, sabe, vocação mesmo. Então, sempre a paixão de Cristo crucificado para mim foi algo que roubou meu coração. Eu entrava na igreja, eu fazia genuflexão, adorava Jesus presente na Eucaristia, mas meus olhos subiam
para o crucificado. Isso foi durante toda a minha infância e foi crescendo mais à medida que os anos passavam. Eu era chamada a mergulhar no mistério da paixão. E aqui eu digo a vocês, queridos, não é nada romântico. Tudo na vida tem um preço. A gente às vezes romantiza tudo, não é nada. O Calvário não é romântico, apesar de ser o monte dos amantes, o Calvário. Mas tudo na vida tem um preço. Mas eu não consigo imaginar minha outra forma de viver a não ser mergulhando na paixão de Cristo. Eu digo sempre, se tirar a paixão da minha vida, não sobra nada. Se tirar a paixão de Cristo de mim, Violeta não consegue resistir, não tem mais nada. Então, eu entrei na Ordem Franciscana Secular com 18 anos, Ordem de São Francisco. E o que me cativou de Francisco? O amor pelo crucificado. Às vezes a gente fala de Francisco só como padroeiro da ecologia. Sim. A gente diminui muito, isso Sim. não é correto com Francisco. A gente diminui muito Francisco, os pobrezinhos, bichinhos, ecologia. Francisco era um homem totalmente seduzido e apaixonado pelo crucificado, inflamado pelo amor. Meninos, o que aconteceu com Francisco 2 anos antes de sua morte? As chagas. Ele gritava no alverne porque ele não... Ouça o que eu vou falar agora. Vou colocar entre aspas. Francisco, 2 anos antes de morrer, com 42 anos, ele não conseguia mais ser só Francisco. Ele precisava, entre aspas, ser Jesus. O amante que se transforma no amado. O amor é a força unitiva, né, que leva à configuração. Então, foi isso que me apaixonou por São Francisco de Assis. Só que acontece o quê? Tinha todas essas coisas que iam superficializando, né? Por mais que fossem bonitas, mas como que ia tirando quando mais adiante, depois de agora, não sei se no ano 2000, né? Eu conheci Paulo da Cruz, São Paulo da Cruz, pronto. Porque era paixão, era aquilo que... Era o fundador de uma congregação que fez... ele queria fazer a Memória da Paixão como a obra mais estupenda e maravilhosa do amor de Deus. Eu não deixei de amar, porque, na verdade, o carisma passionista, o que me encanta mais do que o carisma em si, é a pessoa de Francisco. Na congregação passionista, é o carisma da paixão. E aí, pronto, eu comecei a me aproximar e os passionistas me acolheram com uma maneira que me comove profundamente. E um padre que ele agora está morrendo lá na Itália, doutor de Teologia da Cruz, um homem escritor, professor, padre Adolfo Lippe. Teve agora, não esqueci o nome agora, na cabeça... Bom, esqueci. Mas ele está bem mal, está com isquemia, né? Então, isquemia. Ele está com 93 anos. Foi ele que me recebeu na congregação passionista. Mas de uma maneira, gente, muito estranha. Uma agregação espiritual. Pergunte. A senhora chegou a fazer uma consagração específica? É isso. Eu falei que esse padre me acompanhou, um padre jesuíta. Nem franciscano, nem passionista. Um padre jesuíta italiano que me acompanhou durante 30 anos, que morreu agora. E eu fiz retiros com ele de 30 dias, de 8 dias, de fim de semana, durante 30 anos. Exercícios espirituais. E tudo que eu passo para as pessoas hoje é que eu recebi dele. Eu prometi a ele que eu não ia guardar para mim todo o tesouro que eu recebi dele durante 30 anos. Então, todos os retiros eu repasso, todo o tesouro que eu recebi. Então, ele tomou meus 3 votos privados. Algo muito, sabe, meninos, muito... Não teve papel, não teve documento. Foi numa sexta-feira santa, dentro de um retiro. Mais uma vez a cruz. A cruz de novo. Ajoelhada diante do sacrário, do crucificado, eu prometi a Deus, e ele tomou esses votos de viver, né, pobreza, castidade e obediência até os últimos dias da minha vida dentro do carisma da paixão. E aí ele tomou isso, sabia que eu não estava brincando. E depois agora, o que a congregação passionista fez? Eles renovaram meus 3 votos privados e
eles tomaram o meu quarto voto, que é o voto da paixão, que é próprio dos passionistas. É você fazer memória, ou você viver com palavras e com a sua própria vida a paixão de Cristo. Então...